A paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho por aí? Firmes no Senhor? Então, povo, estava meditando um pouquinho sobre o livro de Jó e decidi compartilhar com vocês porque eu lembrei de um período da minha vida. E tudo são processos na nossa caminhada. Há processos que são mais simples, levam dias, há processos mais demorados, podem levar meses ou até anos, né, para realmente a pessoa conseguir entender o trabalhar de Deus ou permitir que Deus trabalhe no seu coração e ela realmente seja curada, ou consiga passar realmente aquela prova, aquela situação na vida dela. Por exemplo, para ficar um pouco mais fácil de entender para vocês, eu perdi o meu pai, né, em 2020, ele teve Covid e acabou partindo com o Senhor. E eu lembro muito bem que nessa época eu sofri bastante, principalmente porque não pude também ter um velório digno para o meu pai, sabe? Ele foi colocado dentro de um saco, a gente, se fosse para fazer um velório, tinha que ficar super afastado, sabe, não sei quantos metros afastado do caixão. Foi assim muito difícil, a gente não pôde ter apoio dos familiares, porque como a gente teve contato com ele ali uns dias antes, sei lá, todo mundo tava assim, era uma pandemia, uma coisa muito difícil, né? Então todo mundo tava com muito medo. Eu lembro que eu não ganhei abraço de muitas pessoas, porque todo mundo tinha medo de pegar aquela doença, medo de morrer, né? E foi muito difícil realmente, sabe, perder uma pessoa tão preciosa para nós, né? E de uma forma assim que você não pôde nem fazer um velório digno para a pessoa e ainda não poder, né, ser acolhida pelas pessoas. Então eu lembro dessa época vocês já vão entender porque que eu tô contando tudo isso, tá, para vocês, calma lá. Mas eu lembro de que nessa época foi bem complicado sair desse fundo do poço para mim, né? Primeiro porque era uma pessoa que fez parte da minha vida a vida toda, né? Eu nunca me vi sem aquela pessoa, né? Imagina um pai, uma mãe, né? E segundo ponto, eu tentei buscar em algumas pessoas esse conforto, principalmente alguns cristãos, né? Pessoas que eu admiro até hoje, né? Mas que são falhas. E numa dessas pessoas, um pastor, ele me tratou assim com muita frieza, sabe, espiritual. Eu senti assim que não houve uma ternura, uma compaixão por a pessoa que está passando por aquele sofrimento. Ela precisa, né, de um processo, é um tempo. Não é assim só porque a pessoa ela é crente, ela é cristã, que ela não sente, ela não sofre. Ah, não é porque a pessoa é falta de fé, né? Igual eu sempre tive fé em Deus, mas dói uma pessoa que você ama ser arrancada de você, dói o processo do luto, dói o processo da separação. Também há muitos questionamentos, porque a nossa fé muitas vezes vacila, uma hora a gente está forte, outra hora a gente já está sofrendo uma retaliação, uma opressão. Então a nossa vida é assim, então por isso a gente precisa um dos outros na casa do Senhor. E pensando nisso, gente, eu lembro, né, por isso que eu quero trazer aqui para vocês isso, para a gente aprender enquanto igreja a lidar com os que sofrem e a aprender a sofrer com os que sofrem. Vocês já vão entender o que Jó tem a ver com tudo isso. Mas eu quero dizer para vocês que nesse tempo foi muito dolorido para mim eu ainda ir falar com uma pessoa, né, que eu admirava na fé, e essa pessoa me tratar como assim, você, mais ou menos nesse sentido, você tem que ser forte, tem que ter fé em Deus, que a gente tem que estar preparado, a morte é a melhor coisa mesmo, para quem tem fé, a gente sabe que tá com Deus e bola pra frente, seguir a vida, e sabe? Sim, tem gente que em um ano vai conseguir lidar dessa forma com o luto, tem gente que 2, tem gente que mais tempo, entendeu? Então a gente tem que respeitar os processos na vida de cada pessoa e não, sabe, como posso dizer assim, falar para a pessoa que aquilo dali que ela tá passando é por falta de fé ou porque ela é menos
espiritual do que você, ou coisas do tipo, porque não é verdade. E isso, enquanto eu li o livro de Jó, eu notei muito isso. Eu lembrei dessa situação. Porque, infelizmente, essa pessoa, ela não agiu com amor para com a minha vida. Mas ela agiu com uma certa frieza até, né? Espiritual, assim, um certo... Como posso falar para vocês? O amor de muitos tem se esfriado, na verdade, né, gente? Então, a igreja, ela precisa ser diferente. E qual que vai ser a maior evidência de diferente do mundo? É que a igreja ainda precisa ser acolhedora, ainda precisa ser amável, ainda precisa ter compaixão. Então, esse é o verdadeiro, esse é o principal ponto central do Evangelho de Cristo, sabe? É amar a Deus, né, sobre todas as coisas, adorar somente a Ele e amar uns aos outros, como Cristo amou a igreja. Então, se for preciso eu deixar o meu egoísmo aqui de lado e dar uma atençãozinha para o meu próximo, eu vou lá, eu vou dar, porque essa pessoa está sofrendo, ela precisa ser ouvida. Hoje, gente, eu vi um vídeo que me tocou muito, muitíssimo mesmo. Pesquisem aí que vocês vão ver, que foi de um homem que tacou fogo nele mesmo. Eu não lembro se era num aeroporto, ocorreu lá em São Paulo, assim, uma coisa, meu Deus, que coisa triste, terrível, gente, assim, ó, sabe, muito, muito triste, sabe, você vê que aquela pessoa, com certeza, é uma pessoa que se encontrou no fundo do poço, sabe, não viu uma escapatória, não conseguiu enxergar luz no fim do túnel da vida dela. Sabe, que a gente não seja uma igreja que venha mais para apontar, que venha mais para pisar em cima, mais para colocar no chão aquela pessoa. Eu não estou dizendo como coach, como a gente tem que massagear o ego das pessoas ou o pecado das pessoas, porque vocês sabem que eu prego demais contra o pecado, que eu prego muito para a santificação, vocês sabem disso. Mas, gente, se a gente for uma igreja que só... se preocupa somente assim em aparência, em coisas, não é genuíno, não tem esse amor de verdade, é só lei, não pode ser assim. O fim da lei é Cristo, aleluia, sabe? Cristo fez o que por nós? Cristo se deu por nós, Ele morreu por nós. O amor, ele é benigno, ele é sofredor, ele anda mais uma milha, ele ajuda, ele se compadece. Então eu tô falando tudo isso porque em Jó eu vi muito isso claramente, sabe? Quando os amigos de Jó viram ele naquela situação que ele perdeu os filhos, perdeu todas as riquezas, a mulher dele ainda mandou ele amaldiçoar, sabe, o Deus dele e morrer de uma vez, ele com lepra, com uma doença terrível, sabe? Ou seja, uma pessoa que se encontrava assim próspera em todas as áreas, de repente a sua sorte mudou e tá totalmente inverso tudo, terrível a vida dele. E aí? Os amigos, o que acontece? Chegam para ele e ainda falam: olha, Jó, você certamente está pecando. Olha, Jó, se arrepende de uma vez, porque isso tudo aí Deus tá fazendo contigo, porque tu tá em algum pecado oculto aí, alguma coisa aí que tu não tá, sabe, certo na direção de Deus, não. Então, gente, nós precisamos de uma vez por todas não agirmos como esses amigos de Jó enquanto igreja, que tá só lá pronto para cumprir regras, lei. E só um momento que meu marido chegou e voltei, gente, só fiz uma pausa para abrir a porta pro meu marido que chegou do trabalho. Mas enfim, pessoal, a gente não pode ser como esses 3 amigos de Jó, que quando ele mais precisou de amigos foram os que vieram ainda com mais uma pedra para matar, sabe? Em vez de aconselharem ele, não usarem daquilo dali com religiosidade, aquela situação, sabe? Agirem com sabedoria de espírito, com discernimento espiritual para aquela situação, não. Eles simplesmente apontaram o dedo para Jó e falaram: olha, Jó, se arrepende, tu estás em pecado, né? Tem até um hino do Eduardo Janaína que fala sobre isso, né?
Não, um caquinho de telha era o que aliviava as suas feridas, sempre esteve ao seu lado entre o pó e a cinza, sendo sua companhia quando seus amigos lhe abandonaram. Um caquinho de telha não dizia para Jó, tu estás em pecado, não reclamava do mau cheiro e do seu fracasso. Quando a mulher de Jó, Quando a mulher de Jó logo o desprezou, falando contra Deus, um caquinho de telha não dizia para Jó. Não lembro direito do sino. Enfim, pessoal. Ai, mas pesquisem esse sino que vocês vão gostar, é uma bênção de Deus. Mas olha só o que diz lá em Jó, do capítulo 42. Deus falou assim, ó, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, ou seja, contra os 3 amigos ali de Jó, né? Porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Nossa, isso, olha só, olha. Aí eles foram até Jó, os amigos, fizeram conforme Deus havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Então hoje eu não estou querendo falar assim sobre a prova que Jó passou, sobre Deus depois ter mudado, né, transformado a dor dele toda, o sofrimento em prosperidade, transformou, restaurou tudo e tudo mais. Não, hoje eu quero focar realmente nessa situação dos 3 amigos de Jó, enquanto nós temos um amigo mais frágil dentro da igreja, enquanto nós temos uma pessoa que está passando um vale dentro da igreja, e nós não sermos usados como uma falsa sabedoria, né, que Deus chama aqui de loucura, para ainda ir lá e querer ainda às vezes matar aquele amigo, que às vezes já está andando em pouca força, mas que nós possamos nos revestir do amor de Deus. Quem está cheio de amor certamente está cheio de Deus, sabe? O amor, ele é certo, o amor, ele é justo, o amor, ele não dá tapinha nas costas, sabe? O amor, ele não é bajulador, o amor, ele é correto. O amor de Deus, eu tô falando, não é o amor do mundo, um amor que as pessoas veem aí de um jeito mundano, secular. Tô falando do amor puro, o amor sábio, o amor que vem do alto, do Senhor, né? Que Ele que nos ensina a ter esse amor através das Escrituras. Então, eu quis somente compartilhar essa situação com vocês, aí que eu passei ali com meu pai, que eu fui realmente abrir o coração para esse pastor, e eu não tive esse acolhimento. Então, quando for com vocês, meus amados, isso serve muito para líderes aqui também, quando for com vocês que alguém vier com alguma dor, algum lamento, alguma questão até vocês, ou até mesmo os amigos de vocês, às vezes vier falar alguma coisa que está pesada na vida deles, esteja ali às vezes somente para ouvir, esteja ali dizendo que vai orar, dá um abraço, acolhe aquela pessoa, seja Jesus na vida daquela pessoa, porque nós já temos críticos demais nesse mundo, nós já temos pessoas ruins demais nesse mundo para maltratar, para judiar, para ser egoísta, para pensar só em si. O mundo já está cheio. Mas Deus não nos chamou para sermos carnais. Deus nos chamou para sermos espirituais e para fazermos diferença nesse mundo de trevas. Amém? Então que vocês possam receber essa mensagem, essa correção aí muitas vezes nos nossos corações, para que realmente você medite sobre isso e veja aquele teu amigo com mais bondade, porque Jesus, ele é longânimo para conosco. Deus, o próprio Deus, ele tem mansidão, ele tem paciência com a gente. Então, quem somos nós para não nos compadecermos uns dos outros, para não perdoarmos uns aos outros, para, querer ainda ir lá sermos usados pelo maligno ainda, de forma insensata, para ainda pisar ainda mais na dor do outro?
Espero então que esse vídeo seja um alerta para os nossos corações, para a gente interceder pelas pessoas, orarmos mais uns pelos outros, não ficar de picuinha assim comentando mal, sabe, da vida de A, de B, de C, mas irmos lá na oração orar para Deus entrar com poder, com graça, para Deus restaurar, para Deus cuidar. Se a gente está vendo alguém dos nossos ali sofrendo, ou alguém que vier até nós com alguma questão, nós podermos estarmos embasados nessa palavra gloriosa aqui para fortalecer, para animar, para consolar, para animar, motivar, e não para jogar mais ainda, sabe, peso, mais ainda condenação, mais ainda dúvida. Pessoal, meu celular acabou a bateria, a Sassá também já acordou aqui, então só queria dizer para vocês mesmo se inscreverem no canal para receber mais conteúdos para edificar a fé de vocês. Não se esqueçam de ativar também o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Deixem o gostei de vocês, que é importante para a divulgação aí do canal. O YouTube entende como um conteúdo que o pessoal tá gostando e entrega mais para as pessoas e também para vocês, tá bom? Deixe comentário de vocês, que eu amo ler essa interação, essa troca que a gente tem aqui, saber o que vocês estão achando, o que vocês têm aprendido com os vídeos, ou testemunhos mesmo de vocês, que é sempre muito bem-vindo, tá bom? E é isso, povo de Deus, não esqueça de mandar também para mais 5 pessoas, 3 pessoas aí, que você acha que essa mensagem pode agregar na vida delas, porque isso ajuda também bastante o conteúdo ser propagado, essa mensagem gloriosa, chegar a mais pessoas, a mais famílias, a mais casas, e assim chegar a mais libertação, mais renovo, mais correção realmente de rota, porque a palavra ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz, né, para o nosso caminho. E é isso, povo de Deus, é isso. Um beijo enorme no coração de vocês, amo vocês, e até a volta do nosso amado Jesus Cristo. Fui!